atual. Aí fiquei pensando, poxa, imagina se realmente adotar isso para traduzir ainda para esse tipo de linguagem, vai dificultar muito mais. Como que é a tradução de uma linguagem mais antiga, que é 100 anos é pouco tempo, né? A nossa língua mudou bastante. Como que é traduzir um livro do Monteiro Lobato, ainda pesquisando tudo que vocês têm pesquisado sobre o racismo e ainda traduzir para outros idiomas? Como que é feito esse processo? Então, o processo é delicioso, porque nós aprendemos muito, muito, muito. Até o momento, nós temos, né, projetos nós temos vários, mas nós não temos muito tempo para executar todos os nossos projetos. De qualquer forma, nós temos traduzido para o alemão e para o inglês o conto Negrinha, que é de 1921. E temos o Rei Nações de Narizinho, traduzido para o alemão. É um texto de 1920, se bem que essa versão aqui, que contém vários capítulos, já é de 1931. Então, são textos de 100 anos atrás, escritos numa linguagem que, na época, 100 anos atrás, tentava ser uma linguagem mais próxima do português falado. E, embora tivesse essa intenção, né, e fosse mesmo mais próxima do português falado, os dois textos trazem muitos termos que eu desconhecia completamente. E quando eu leio um romance, eu não fico preocupada em conhecer o sentido de absolutamente todas as palavras que estão lá. Muitas delas eu consigo inferir, né? Consigo inferir o significado pelo contexto, outras eu não consigo inferir, mas também não atrapalham muito a compreensão do texto. Então, é muito comum, ou lendo em português ou lendo em outras línguas, que eu não conheça o sentido de absolutamente 100% das palavras que estão lá no texto, principalmente esses textos antigos, mas que ainda assim eu consiga ler, entender o texto e gostar do texto. Mas na hora de traduzir, não basta, né? Não basta ter uma ideia do que pode ser que aquele termo signifique. Tem que procurar no dicionário, tem que procurar em enciclopédia, e daí o que eu faço é traduzir o texto do português de 100 anos atrás para o português atual, porque daí fica muito mais fácil para fazer a tradução, até porque tanto John Milton, que fez a tradução de Negrinha para o inglês, quanto eu, que fiz a tradução para o alemão, nós usamos tradutor automático, que acelera muito o processo, né? Então, se o texto está incompreensível no português atual, o tradutor automático não tem como nos ajudar. Então, eu traduzo o texto para o português atual, eu aprendo junto os sentidos, e daí passo pelo tradutor eletrônico, e depois eu vou burilando a tradução. Daí eu vou consertando, eu vou vendo se o tradutor traduziu direito, eu vou mudando as palavras de posição, eu troco as palavras por alguns sinônimos, enfim. Daí eu lapido o texto, né, a tradução. Vejo termos que são melhores. Às vezes, o tradutor não consegue encontrar na língua de chegada alguma coisa que fique bem na tradução, né, na língua estrangeira. Então, eu procuro, eu pesquiso, eu converso com pessoas. Por exemplo, quando eu traduzi o Negrinha, eu ainda morava na Alemanha. Então, foi muito fácil encontrar pessoas que pudessem me ajudar, me elucidar com relação aos termos, o que eles usariam. Então, não é difícil. Na verdade, seria muito mais difícil eu traduzir o Negrinha para o alemão falado em 1920 do que para o alemão falado hoje. Porque o alemão falado hoje eu conheço, e as pessoas com quem eu tenho contato também conhecem. Mas o alemão falado em 1920 nós não conhecemos. Então, eu teria que fazer uma pesquisa imensa se eu fosse traduzir para a língua da época em que o livro foi escrito.